E aí? Vocês estão felizes ainda? É a terceira vez que eu venho aqui nessa casa. Eu queria primeiramente agradecer ao pastor Fred, a pastora Fabiana, pelo carinho, né? Sempre que nos recebem é um jeito incrível aí, incrível. E cada vez que eu venho aqui a casa está mais bonita, a casa está mais florida, coisa linda. Eu estive aqui na primeira vez quando eu trouxe o pastor Farley, a pedido do meu pastor Leandro Barreto. Ele esteve aqui pregando e eu vim com o pastor Diogo. Eu sou o Vande da Igreja do Povo em São José dos Campos. Pode abaixar o retorno para mim um pouquinho? Tá tranquilo? Agora você está falando com um músico e aí fica chato essa conversa, porque o músico fica falando o tempo todo, mas ó, tá tudo bem, é nóis. E eu estive aqui quando eu trouxe o pastor Farley e eu já pude ver a glória de Deus naquele dia, naquele lugar, e eu olhava para o Diogo assim, pastor Fred, e eu falava, uau, que incrível, que família linda. E eu estava falando com o pastor Fred que nós não somos um porque a gente consegue estar junto, porque na verdade é tão difícil estarmos juntos, mas nós somos um pela mesma renúncia. Nós renunciamos o tempo todo para continuarmos no caminho. Alô? Olha só, um segredo aí. Aqui tá ligado? Bacana. Nós aprendemos um novo hoje, né? Eu quero honrar aqui porque veio uma galera lá de São José dos Campos hoje. Fica de pé aí, gente. Deixa eu ver, quem que tanto veio aí? Olha aí. Tem uma galera top aí. Bacana. Que legal. Só Jesus na nossa vida, Fred. Aleluia. E eu senti Jesus Cristo aqui vindo de casa, porque na verdade a gente vem buscar aqui um avivamento, mas ele é uma consciência da glória que se manifesta quando nós estamos nos reunindo para uma adoração coletiva. Mas de fato, de verdade, esse avivamento você trouxe da sua casa. Aquelas coisas que quando você fazia há anos atrás, e você entrou nesse caminho que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, você foi deixando de fazer, você entrou numa porta que se chama Cristo. Então nós estamos aperfeiçoando dia após dia. Esse é o verdadeiro avivamento que a gente traz de casa. Aí chega aqui, a gente começa a enxergar glória. Pastor Fred, eu entrei aqui naquela porta, tinha uma mãe chorando com uma criança no colo, assim, eu falei, ai, eu já fui... Eu falei, meu Deus do céu. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Qual é a expectativa, qual é a fome, qual é a sede? Porque na verdade você vai levar aquilo que você veio buscar. Você vai levar para casa aquilo que você veio buscar. Aleluia, eu lembro desse estou entendendo no Metanoia. Eu estava ali no meio, ali assim, tinha alguém falando, eu estou entendendo. Glória a Deus. Aleluia. Então eu vou ensinar para vocês o nosso toque lá, para que a gente se desperte e esteja alinhado e esteja na mesma sintonia. Aqui tá ligado? Bacana, mas você pode estar escrevendo, você pode estar com o seu celular aí fazendo a anotação, né, procurando algum versículo e você esteja com a mão ocupada. Então quando eu falar assim, alô, oi. Pegou? Oi, é só isso, oi. Vamos lá, alô, oi. Vamos lá, vamos lá, aleluia. Beleza? Tranquilo? Se falarem, tá ligado? Alô? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de João, capítulo 5. Aleluia, aleluia. Me perguntaram, pastor, mas deram um tema para o senhor, o que você vai falar lá? Cara, é negócio de alinhamento. Aí eu fui buscar saber o que era alinhamento. Alinhamento fala de nós nos colocarmos no mesmo nível, fala de nós nos equipararmos. Alinhamento fala da gente se nivelar. Vai procurando aí, primeira carta de João, primeira
carta de João, primeira epístola de João, capítulo 5. Glória a Deus. Pode pôr um pouquinho de agudo para mim, tirar o médio, que sai tudo pelo nariz aqui. Isso é uma coisa que eu tenho bastante, viu, gente? Ó, dá uma olhadinha. Glória a Deus. Isso. Obrigado, querido. Tá ótimo. Nos colocarmos no mesmo nível, nos equipararmos, nos nivelar. Isso fala de uma medida um pouco superior, um pouco mais alta, porque na verdade nós entramos nesse caminho que é Cristo, então a gente pensa sempre em coisas superiores e coisas muito altas. E eu tenho uma palavra para que a gente entenda que nos equiparar, nos nivelar, uma quinta de alinhamento, você não pode sair fazendo as mesmas coisas, você tem que sair daqui, deixando de fazer algumas coisas e começando a fazer outras. E de verdade, a sua ação de nivelar, de se equiparar, de repente ela pode não ser algo que Deus te eleve e te promove. Deus sempre tem promoção para a gente, mas aos nossos olhos espirituais é promoção, e aos nossos olhos de repente da alma e aos nossos olhos carnais, isso de repente não é promoção, mas é nos equiparar, é nos nivelarmos, é estarmos em sintonia com o Espírito Santo de Deus todos os dias, porque não há hipótese de sairmos daqui numa quinta de alinhamento sem alinharmos. Não há hipótese de estarmos aqui nesses cultos que eu assisto pela internet. Eu acompanho o Fred já há bem mais tempo do que o conheço pessoalmente, e nós mantermos a mesma vida. E eu louvo a Deus por isso, porque cada vez que eu venho aqui, eu vejo essa transformação, eu vejo essa mudança. Então eu estou aqui para glorificar Deus junto, um nivelamento. Eu estou aqui para glorificar a Deus e mostrar um pouco à luz da palavra que de repente nós podemos não estar equiparados ou nivelados com a nossa alma, mas com o nosso espírito nós estaremos. Com o nosso espírito nós já estamos prontos, porque o espírito está pronto, mas a carne é isso aí. Qual é a medida desse alinhamento? Subir, descer? Vamos juntos. O tema que eu quero propor para essa mensagem é Cristo, o alinhamento eterno. Vamos repetir essa frase em nome de Jesus? Cristo, o alinhamento eterno. Aleluia. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 2 de Pedro, capítulo 3, 18. Espírito Santo de Deus. 2 de Pedro, capítulo 3, 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Feche teus olhos. Te louvamos, Deus, pelo Teu Filho Jesus em nós. Que Ele seja visto, que Ele seja expresso, que Ele seja manifesto, que haja aqui transformações, que haja aqui um nivelamento, que haja que nós possamos nos equiparar aos propósitos divinos, aos propósitos do céu, aos propósitos de Deus para as nossas vidas, para que assim, Pai, a vida de Cristo ela esteja vista, funcionando em nossas vidas, no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão com Jesus aí? Jesus falou: sem mim nada podeis. Vocês estão com Ele aí? Vocês não podem ouvir mensagem sem Jesus. Pastor, que isso? Não posso ir na igreja? Não. Eu posso ofertar sem Jesus? Não. Sem mim nada. Vamos lá.
Nós já aceitamos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E aqui nós falamos que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna é o Filho, e a vida eterna está no Filho. E aí a gente já aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aí a gente fica naquela situação: eu já estou salvo, pastor. Pastor, eu estou indo na igreja. Pastor, eu já trabalho. Pastor, eu sou dizimista. Pastor, eu sou ofertante. Mas aqui o apóstolo Pedro, na sua velhice, na sua maturidade, ele vem nos dizer assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Repitam comigo: Senhor, e Salvador. Está fácil, está gostoso e no automático quando nós entendemos que Ele é o nosso Salvador. Mas o que é Senhor? Qual é a profundidade de nós servirmos a Jesus Cristo, de nós cantarmos que Ele é o nosso Senhor, de nós dizermos que Ele, Senhor, Senhor e Salvador, Tu és santo. Na verdade, Senhor significa soberano, Ele tem um domínio sobre. Nós temos um dono, e a partir do Senhor Jesus Cristo, nós gostamos do Salvador, mas o Senhor, Ele traz uma revelação profunda para as nossas vidas. E hoje eu quero declarar aqui, no nome de Jesus, mentes reconciliadas ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, nós temos um dono, e isso foi comprado com um preço de sangue. Nós aceitamos esse Cristo, mas o Salvador aqui, como o apóstolo Pedro nos deixa escrito, vem depois. Quando a vida dele está em nós, Ele nos governa. Pastor Diogo um dia desse pregou, e ele falou assim: pastor, mas é tão complexo, quando é que eu faço a vontade de Deus? Quando você não está fazendo a sua. Porque se nós temos realmente um dono, esse senhorio, esse governo, a gente não ora assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu. Então, se tem um reino, tem um governo. E esse governo, ele vem para iluminar o nosso entendimento, e assim nós vamos deixando de fazer coisas e começando a fazer outras. Eu vou trazer um exemplo aqui, um quebra-gelo, quero que você entenda como é que funciona esse negócio. Tinham 3 sapos numa Vitória Régia. Vitória Régia é aquela coisinha que fica na lagoa assim, e os sapinhos estavam lá. Um deles decidiu pular. Quantos sapos ficaram na Vitória Régia? Oi? Tem gente fazendo assim para mim, ok? Sabe por que ficaram 3? Porque eu não disse assim, um deles pulou. Eu disse, um deles decidiu pular. Vocês estão entendendo? As nossas decisões, sem as atitudes, sem as ações, sem as reações de um governo que não é nosso, porque se a gente colocar a nossa alma para governar, logo que a gente sai daqui para lá, o culto foi bom, a palavra foi boa, cara, foi top demais, tinha um magrelo lá meio esquisito, meio uma barba estranha, mas e aí? O que é que mudou? Eu decidi, pastor, eu decidi mudar, eu decidi agora que a minha vida não será mais a mesma, ok, mas nós temos um governo a partir disso, nós temos coisas a deixar de fazer e coisas para começar a fazer. Alô? Tá um delay aí no negócio. Vamos de novo. Alô? Está demais isso aí. Está demais isso aí. Sem desenvolver essa luz em nosso entendimento, nós estamos em perigo. A luz, queridos, vejam bem, entendam bem, eu tenho aprendido isso, e isso tem sido luz que está governando e clareando a minha mente, o meu entendimento. E vejam bem, está dando certo, sabe por quê? Porque o governo dele é muito melhor do que o nosso. A vontade dele é muito melhor do que a nossa. E quando a gente decide, e a gente está aqui em paz, que paz esse culto, eu preciso voltar para o próximo, mas você não é o culto,
Quando você sai daqui, quando você estabelece um ambiente de honra aqui e não consegue honrar lá de longe, estamos em perigo se esse entendimento de o nosso Senhor, que a gente tanto fala, ora e canta, ele não está sendo uma verdade na nossa vida. E é por isso que eu falo sobre se nivelar, sobre se equiparar. Quando a gente estabelece que Ele é o nosso Senhor e nós desistimos do nosso governo para o governo dele, queridos, tem coisas que a gente vai fazer sem vontade, por fé. Tem coisas que a gente não vai entender. Lembrem quando Deus chamou Abraão, Ele não falou assim, peraí, vai ser assim, você vai sair daqui, você vai para cá, depois eu vou te levar para lá, seu pai vai parar, o seu pai vai parar e você vai continuar. Não. Sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei. Sabe, continuando na oração do Pai Nosso, não sei que agora está mudando tudo aqui, o pão nosso de cada dia nos dai? Nos dai? E andamos tão ansiosos, e andamos retendo tanto, e não vou fazer segunda palavra ofertória, mas a oferta aqui, ela fala da sua vida, ela fala de uma entrega, ela fala de uma postura, ela não fala de algo que você dá e deixa um pouco para ver, porque amanhã eu não sei como será. Não, não é isso, não é isso. Eu tinha uma agência de publicidade e há muito pouco tempo, 1 ano e 6 meses, eu precisei fechá-la para uma obediência, porque a verdadeira adoração não é estarmos juntos aqui apenas celebrando, isso é lindo, é maravilhoso, mas a adoração, quem nos ensinou foi Abraão. A verdadeira adoração é a obediência. E a pergunta que eu quero fechar essa introdução: o que é que te governa? Temos um Senhor, mas as vontades dele está sendo estabelecida na sua vida. A vontade dele está sendo estabelecida no seu trabalho. A vontade dele está sendo estabelecida aqui servindo ao corpo. Se ele é nosso Senhor, a vontade dele ou nossa? É um perigo se a gente não entender isso. Mateus 13:18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Palavras de Jesus falando, depois da parábola da semeadura, da semente, do homem que foi lançando a semente, ela foi caindo, caiu à beira do caminho, a outra caiu nas rochas, a outra no espinho. E aí ele vem lembrando uma palavra de Isaías, do profeta Isaías, que dizia assim: eles têm ouvidos, mas não ouvem. Queridos, em nome de Jesus, está simples de alinhar, porque todos nós temos a vida de Cristo. Todos nós temos. O que precisamos, pastor? Nós precisamos nos reconciliar. Hoje é um dia de nós darmos só uma afinadinha na sintonia, para que a nossa sintonia esteja alinhada com o senhorio, não somente com Jesus, porque Jesus, ele pode ser um Jesus histórico, ele é o nosso Salvador, mas ele tem um governo, e esse governo é que faz a mudança na nossa vida. Vou mudar um pouquinho de novo. O Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. E como é que a gente entende isso quando falta? E como é que a gente entende isso quando você chega em casa na segunda-feira e dá de cara com aquela pilha dos Exu boleto? Alô? Não é? Sabe, queridos, Deus ama tanto, tanto, tanto a nossa vida, que Ele deu o seu Filho. Ele deu um filho porque tinha que ter o DNA, essa oferta. Um DNA de filho. Ele podia dar um anjo, ele podia dar um arcanjo, um querubim. Ele deu o filho, a primeira criação, a primazia da sua criação, para que ele colhesse você.
Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Eu quero esse governo para a minha vida. Vocês querem esse governo para a vida de vocês? Ele quer se revelar a vocês. É um perigo, queridos. É um perigo nós sairmos daqui simplesmente com uma semelhança sem a imagem. Porque nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. E eu não sei se todos vocês já passaram por essa experiência de pegar alguma coisa que aparentemente era original e era falso. Alguém já teve essa experiência? De pegar algum produto na mão, com aquela marca, com aquela coisa, e de repente aquilo não era original. Isso pode acontecer com a gente. Aliás, Facebook, Instagram, está tudo cheio disso. Pessoas que não existem, imagens que são de outras pessoas e é chamado de fake. Mas na verdade, se nós não nos reconciliarmos ao senhorio de Jesus, muitas das nossas ações podem falar de algo que tem só a imagem, mas não tem a semelhança. Muitos dos nossos relacionamentos, eles podem falar de algo que realmente parece, mas não é. E Jesus falou que o reino dele está dentro de nós. E sabe como é que esse reino se dá? Sabe como é que esse reino ele começa a se tornar visível? Na relação, na inter-relação, na comunicação, no serviço, na adoração, na adoração coletiva aqui junto com os santos. Nós precisamos colocar esse reino em prática. Alguma coisa você já pegou que é falsa na sua vida, mas de verdade hoje Jesus Cristo, Ele realinha um governo de uma vontade, de um desejo. E jovens, de verdade, eu falei jovens, eu olhei para cá por causa da Igreja do Povo, mas eu vou falar com você. Jovens, de verdade, velho é o diabo, não sai fora. Olha aqui uma coisa, jovens, de verdade, a questão de nós não entendermos ao certo esse governo de Jesus nas nossas vidas, é porque a gente acha que é um método, a gente acha que é algo de estar servindo na igreja apenas, e isso faz parte, em nome de Jesus, me entenda, eu estou ministrando no Espírito aqui, mas o fato, queridos, é que o inimigo vem para nos colocar coisas, para a gente ter prazer em outras coisas, e isso aqui ser apenas um sacrifício, mas de verdade, nós podemos ter prazer, quando nós entendemos que não são coisas, mas é uma vida expressa, é uma vida que nós manifestamos, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne, nós temos a vida eterna dentro de nós, como Efésios 3,16 fala, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e isso tem que ser expresso, esse reino tem que ser estabelecido com as suas ações, com as suas reações, com as suas liberações, porque na verdade aqui não acontece. Lá em São José nós temos alguns crentes que são sindicalistas. Meu direito, pastor, meu direito, meus direitos, meus direitos, meus direitos. Mas quando a gente esquece os nossos direitos e começa a entender o senhorio, começa a entender o governo, nosso direito é da outra face. O nosso direito é a gente falar assim: meu irmão, me perdoe mais uma vez, mamãe, me perdoe mais uma vez, papai, me perdoe mais uma vez, meu patrão. O que é que estão enxergando em nós? Uma imagem, e eles são atraídos por isso, e de repente eles chegam, não é imagem, é uma imagem, mas não tem a semelhança, não tem o jeito, não tem a forma de Cristo, é só um realinhamento. Faça uma pergunta aí para o seu irmão, em nome de Jesus: para quem você vive?
Espírito Santo. Cristo, o alinhamento eterno. O alinhamento eterno nos faz valorizar o tempo. E isso vai decepcionar algumas pessoas, queridos. Comece a organizar a sua mente aí, porque nós estamos falando de coisas que vamos deixar de fazer e coisas que vamos começar a... Isso, maravilha. Então, pergunta aí para você mesmo, para o seu consciente aí, para a sua mente, como que você tem gasto o seu tempo? Porque um alinhamento, Cristo, o alinhamento eterno, Ele te deu um presente que se chama vida, o dom da vida. E como que você está gerindo esse tempo? Se é o senhorio, se é o governo dele, a forma de nós administrarmos o nosso tempo é dele. É como ele quer. É todo dia. Pastor, está doido? Isso aí é para os chamados. Pastor, está doido? Eu trabalho. Aleluia. Depois que me consagraram, que me ordenaram, pastor Leandro, como tive todo, eu fico esse negócio, cara. O pessoal fala assim, você vai no congresso? Vou. Não, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho. Parece que a gente não trabalha, cara. Meu Deus do céu, cara. Doideira. Honrem os anjos dessa casa. Honrem os pastores dessa casa. A gente já chega lá. Como que você tem gerido, como que você tem administrado o seu tempo? Em quem você tem investido o seu tempo? Sabe aquele negócio assim, pastor, eu aprendi assim, primeiro Deus, depois a minha família, e depois a rocha. Queridos, na verdade, esse alinhamento, essa equiparação, com o propósito do eterno, que tem a ver com o seu governo, do filho que você tem na sua vida, ele não tem a ver com uma pirâmide, em que a religião nos ensinou, ele tem a ver com Cristo no centro de todas as coisas, em todos os momentos, ele é o centro, ele é o governo da sua vida, e vai ter dia que você vai falar assim, filha, eu chamo minha esposa de filha, amor, você vai ter que esperar um pouquinho aí, porque eu preciso servir os santos. Outro dia você vai dizer, pastor Fred, eu tenho como você me liberar, porque olha, eu combinei com minha esposa, hoje é aniversário, está tudo, vocês estão entendendo? Não tem pirâmide. Primeiro Deus, depois a minha família, aí agora eu vou ver se eu... Não, filho, não é isso. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela já não governa mais. A vida do Filho de Deus é que governa em nós, através de nós. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que obedece, aquele que faz, não é aquele que decide e não faz. Aquele que tem a minha vida. E aquele que me ama, será amado pelo meu Pai. Assim diz a palavra de Deus. E eu, Jesus falando, preste atenção aqui. E eu também o amarei e me manifestarei a eles. Então, queridos, essa manifestação, ela tem que ser contínua, ela tem que ser plena. Eu amo Deus antes de amar a minha esposa, e quanto mais eu amo Deus, mais a minha esposa me ama e mais eu amo ela. É assim, porque é projeto dele, ele ama a família. Quais são as suas prioridades? Como está a gestão do tempo na sua vida, em nome de Jesus? Talvez nós não iremos agradar a todos quando nós alinharmos com Cristo, o alinhamento eterno, e de repente nós começarmos a entender que tem um irmãozinho, que ele precisa muito de mim, mas ele não está respeitando o meu tempo. Tem uma irmãzinha, ela não está respeitando o tempo, e eu preciso investir nesse aqui um pouquinho mais, que está aqui pedindo, que está aqui necessitando. E de verdade não é um método, mas é algo revelado pelo Espírito Santo de Deus aos líderes dessa casa, que vão dando destino profético para cada família, para cada filho, para cada filha espiritual. E você pode ir comendo e ir gerindo isso em casa e dizendo: Espírito Santo, hoje eu comi e eu decidi, mas o que preciso deixar de fazer e começar a fazer
em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, o alinhamento eterno em Cristo Jesus, ele faz com que o nosso julgamento parta desde a mente do Eterno. A influência do Eterno em nós, há um padrão de juízo muito mais elevado do que o nosso. E é aí que eu comecei essa mensagem falando, por exemplo, de nós equipararmos, de nós nivelarmos. Nivelarmos em quê? Nivelarmos na mente de Cristo Jesus. Porque um dia pode ser que a sua alma fale, não, aí eu não vou. Mas ele ia. Ele, como judeu, foi largado pelos discípulos, porque ele não podia entrar em Samaria. Além de entrar em Samaria, falou com a mulher que já teve 5 e estava ficando com o 6º. Que padrão é esse, pastor? Que nivelamento que é esse? É desde a mente de Cristo. Porque ele vivia para dar prazer ao Pai. Ele vivia para obedecer ao Pai. Julgar desde o eterno. Queridos, é tão simples quando a gente julga, e isso está ligado à nossa natureza carnal. Entenda bem. Os homens são mais livres, são mais tranquilos, né? Chega alguém novo na igreja, o cara chega lá e fala, e aí bro, beleza, tudo certo, tranquilo, maravilha, beleza, top, tudo certo. Chega uma irmã na igreja, né, toda equipada aí, talvez, aí as outras irmãs olham e falam assim, nada a ver. E ainda fala assim, Pai do Senhor, você é crente? É ou não é? Alô? É. E é por isso que a gente tem que entender que esse nivelamento, que essa equiparação, uma quinta de alinhamento dessa, nós estamos alinhando a um governo que ele não tem nada de falha. Ele não olha como a gente olha. Qual era o padrão para se consagrar um rei? Samuel foi naquele padrão. Ele era acima de todos, a sua estatura, ele era forte, ele era bonito, ele era isso, ele era aquilo. Moisés foi lá procurar outro. E dentre 7 ele escolheu o 8º. E dizem os historiadores que ainda era ruivo. E como Adão era ruivo também, dizem os historiadores, eles tinham um homem como maldito, ou como alguma coisa dessa forma, nessa linhagem aí. Aí vocês entendam bem, sai um rei lindo, alto, e entra um ruivo, cheirando ovelha. Qual é o padrão de julgamento que nós estamos tendo? Cristo, o alinhamento eterno. É desde a mente de Cristo que nós vamos olhar para as pessoas. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, a ninguém conheceis segundo a carne. Então você vai enxergar uma pessoa e vai falar, uau, meu Deus, vem aqui, cara, deixa eu fazer uma oração por você, cara. Quem é você, mano? Cara, você é demais, cara. Jesus tem coisa linda para a sua vida, cara. Sabe por quê? Porque não é da nossa mente, não é da nossa alma não pode nos governar. A nossa alma tem que estar subjugada ao Espírito, porque o Espírito está pronto e a carne é fraca. E aí a gente não tem mais aquela visão do Robocop, sabe? Nada a ver, tio. Não tem mais. Não tem mais, porque nós somos reconciliadores e nós saímos olhando as pessoas no Espírito e ligando elas de volta a Cristo. Em nome de Jesus. Há um padrão elevado de juízo, e nós devemos desistir desse olho natural, para poder enxergar o sobrenatural na vida das pessoas. Judas era o amigo, e Pedro um dia foi chamado de Satanás. Que padrão é esse? Que equiparação é essa? Que nivelação é essa? Acontece, por quê? Porque ele andava no Espírito, ele queria agradar o Pai. O amigo vem e beija, o outro fala, você não vai morrer, eu não vou deixar, sai Satanás. Hey. Vocês estão entendendo? Quando nós julgamos desde a mente de Cristo, nós não estamos no temporal, nós estamos no atemporal, nós estamos
no presente eterno de Deus. Jesus julgava e governava desde a eternidade ao temporal. Eu declaro aqui no nome de Jesus que Deus vai acrescentar vidas extraordinárias para vocês cuidarem, para vocês amarem. Vocês recebem isso no nome de Jesus? Agora você pensa comigo aqui, que tipo de vida que você pensou? Vai vir homoafetivo, vão vir todo tipo de pessoas. Você está preparado para olhar e não julgar com os olhos carnais? Você está preparado para colocar a mão em defunto, porque no terceiro dia tem ressurreição? Sabe qual é o problema de Satanás? O problema do diabo não são as orações, não são os louvores, isso tudo pode incomodá-lo muito, mas preste atenção aqui, o problema do diabo é a vida de Cristo operando em nós. O problema de Satanás é quando nós entendemos e nós reconciliamos o nosso governo ao governo de Jesus Cristo, e somos mortos para nós mesmos. A palavra diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Não é o que esteve, não é o que aceitou, é o que está, é o que anda continuamente, é o que está olhando para essas pessoas, porque quando eu falei que Deus vai dar, Ele vai dar. Eu estou olhando, eu estou enxergando no mundo espiritual, e nós temos que estar preparados para amá-los, para não julgá-los desde a nossa alma, da nossa mente, mas desde a mente de Cristo que está em nós. É quando a nossa alma ela grita por algo assim, você fala assim: aquieta-te, alma, porque aqui quem governa é a mente de Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. É isso. Lucas 21:19, eu amo esse versículo. Ele fala assim: pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Então a gente sai de um culto, a gente sai de uma celebração cheio de Deus. Se alguém te fechar ali no estacionamento, você já vai perdendo. Mas é na perseverança que você vai convertendo a sua alma. Cala a boca, alma, quieta-te, alma. Aqui quem governa é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo. A minha mente pertence a Cristo. Eu sou um reconciliador, eu sou um servo, mas antes disso eu sou filho de Deus. Eu sou servo, mas quando eu sirvo por amor. O inimigo quer que o cristianismo cresça sem o Cristo. É aquilo que eu falei no início. Nós podemos ter uma imagem que atraia, mas nós vamos ter semelhança dele, no nome de Jesus, porque é a mente dele que nos governa. Espírito Santo. Nós lemos no versículo 12, 1 João 5,12: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O Evangelho é a vida que portamos e não coisas que fazemos. A maior glória dos líderes dessa casa aqui, queridos, em nome de Jesus, é ver a vida de Cristo sendo desenvolvida em nós, sendo desenvolvida em cada um de vocês. Quanto mais Cristo vocês têm, mais vocês vão morrendo para a alma, para a velha vida, para as ideias que atrapalham o reino. E queridos, o pastor Fred não está convocando pessoas a trabalharem aqui dentro da igreja apenas, não é isso. Aqui é o ponto de partida, aqui é um centro de capacitação, aonde sairão daqui novos prefeitos, novos vereadores, novos ministros, combatendo o engano, combatendo a corrupção. Por quê? Porque eles têm a mente daquele que os governa, Cristo. A mente de Cristo faz toda a diferença. Nós amamos o João 3,16, porque ele nos salva. Mas vamos abrir em 1 João 3,16.
voltar um pouquinho a Bíblia aí, e diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabe, queridos, muitos dos problemas temporais que nós estamos encarando hoje, que nós estamos passando hoje, talvez seja por causa da falta do governo daquele que nós já aceitamos. Talvez seja por uma consciência de que nós já decidimos, mas não deixamos de fazer algo e não começamos a fazer um novo. Estamos buscando opinião em todos os lugares, mas não estamos buscando conselho, porque na multidão de conselhos nós encontramos sabedoria. Deus amou o mundo, que deu o seu único filho. Isso é 3,16, João, mas lá na primeira epístola ele diz que nós conhecemos o amor, porque Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. São essas pessoas que Deus tem acrescentado. Você tem dado sua vida por elas? Ou você tem gerido o seu tempo de uma forma diferente? Hoje é um dia de alinhamento. Fica tranquilo, eu não conheço ninguém aqui. Mas comece medindo o tempo de investimento numa rede social e o tempo com Ele. Comece medindo por aí. Nós temos recebido lá pessoas genuínas, jovens de 22, 23 anos de idade, com uma vida de Cristo tão forte, mas tão forte, mas tão forte, tão forte, que a gente só chora, Fred. A gente vai escorregando na cadeira assim, cara, de ver aquela glória, assim, de ver aquilo fluindo como um rio. E não é para eles, é para aqueles que estão entendendo quem os governa, é para aqueles que estão decidindo viver para eles, para Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus. E por último, para finalizar, o alinhamento eterno nos torna inofendíveis. Nada nos ofende, ninguém pode nos ofender. Nós não andamos num estilo, num sentido de nos ressentir das coisas. Isso não faz parte da vida daqueles que são governados por Cristo. Cristo não era, ninguém conseguia humilhá-lo, ninguém conseguia ofendê-lo. Ele decidiu humilhar a si mesmo. E aqui, é claro, é só um lembrete para vocês. Não acontece como lá em São José, mas lá a gente tem uns crentes mimimi. A gente tem uns crentes que a gente tem que voltar, tem que chamar de novo. Dá beso. Sabe o que é beso? E não tem problema. Não tem problema. Você vai ter que beijar alguns. Você vai ter que dar esse carinho para alguns. Mas nós não podemos estar ressentidos. João 1, do 1 ao 4, Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 4. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Queridos, o que João conheceu aqui? O apóstolo João. No princípio era aquele que é a palavra. João conheceu o princípio. Preste atenção nisso, nessa revelação para a sua vida. Se nós estamos entendendo que hoje é um dia de alinhamento, nós não iremos nunca mais nos ressentir, nós não iremos nunca mais sermos ofendidos por alguma coisa, porque a nossa vida, nós já morremos na cruz com Ele, e agora é a vida dele em nós. Gálatas 2:20 diz isso. Não mais eu, mas Cristo vive em a vida que agora vivo no meu corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, se ele não se ofendia com nada, nós estamos ofendidos por quê? A gente se ofende por quê? Queridos, hoje é um alinhamento daquele que nos governa, e nós sairemos daqui completos em Cristo Jesus.
nós sairemos daqui liberando coisas nas nossas vidas, para ter mãos abertas para aquilo que Deus está derramando, para aquilo que Deus está lhe dando, no nome de Jesus. João, ele conheceu o princípio, toda a memória genética está em nosso sangue. O que estava no princípio, que eu li aqui? Nele estava a vida. O nosso passado está resolvido nele. Sabe o que acontece? Nosso passado vem assombrar a gente o tempo todo. O tempo todo. É porque a falta de um pai, é porque a falta de uma mãe, é porque o tio fez isso, porque o tio fez aquilo, porque puseram a mão em mim, ou porque não colocaram carinho em mim, ou porque isso, ou porque aquilo, queridos. Se nós entendermos aquilo que João viu, ele viu o princípio, e nele estava a vida, e a vida dele foi derramada sobre toda a carne. Nós estamos resolvidos com o nosso passado. Você pode dar uma glória a Deus aí? Nele estava a vida, o nosso passado resolvido. Olha só uma coisa, está difícil para você orar, está difícil para você jejuar, está difícil para você vir servir aqui. Esses dias eu vi um vídeo lá, cara, quase que eu chorei. O pessoal lavando, o pessoal limpando, o pessoal, eu falei, meu Deus do céu. E aquela música, eu falei, nossa, parece a igreja do povo, cara, negócio tudo alegre, tudo bacana. Está difícil para você vir aqui fazer um negócio desse? É porque está faltando a vida. Quando não nos falta a vida, nós somos um rio que não se ressente por nada, que está disposto a fazer, que tem prazer em servir, prazer em estar junto, prazer em colocar a mão em defuntos, porque tem ressurreição. O espiritual sempre está em governo. Não permita que a sua alma governe, em nome de Jesus. Quando o fruto de uma árvore nasce, ele está completo organicamente, mas não desenvolvido. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. A vida em Cristo Jesus, ela vem nos explicar o porquê não entendemos Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se está faltando alguma coisa, é na sua alma, porque no seu espírito não falta nada. Então nós somos como frutos que nasceu e temos tudo no nosso DNA, mas nós precisamos desenvolver a vida de Cristo em nós. Nós precisamos desenvolver, pedir fé. Nós precisamos, e queridos, todos esses problemas, na maioria deles, são temporais. Enquanto que o governo de Cristo, ele vem e resolve na maioria dos casos, por causa de um posicionamento, por causa de uma postura. E todas as pessoas que Jesus for acrescentando na sua vida, você não vai dizer assim, olha, vai lá, vem aqui, faz isso ou faz aquilo. Você pode fazer tudo isso, desde que parta de um governo, a mente de Cristo agindo na sua vida. E sabe o que você vai dar para eles? A vida de Cristo. Porque quando nós temos vida, não falta nada. Está preocupado com a sua reputação? Então tem que morrer mais um pouquinho. Gente, eu estou falando, para finalizar, de ressentimento. João o Batista agora, outro João. Quando ele olha para Jesus, ele fala assim, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desamarrar o all-star dele. O cara, Jesus vem e fala assim, olha, não existe homem maior nascido de mulher. Tem elogio? Olha o gabarito do cara. Mas no meu reino, o menor é maior do que João Batista. 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 Mas sabe o que aconteceu com João?
O João foi preso. Ficou só 2 pessoas, daquele tanto de gente que seguia ele lá no deserto, com aquelas roupas malucas, com aquelas comidas doidas. João uma hora olhou e falou assim: olha, volta lá, pergunta para o mestre se realmente ele é o Messias, ou se nós devemos esperar outro. João se ressentiu. João sentiu falta em alguma coisa. Queridos, estou falando do João. Nós temos, sabe aquela passagem que fala assim, que nós faremos obras ainda maiores? É porque o Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas mais. Ele habita em você, Ele habita em mim. Naquela época era por visitação, e agora nós temos a vida de Jesus em nós. Então é possível. Eu não estou falando aqui de coisas assim, olha, isso é para pastor, isso é um nível de santidade muito grande, isso é uma coisa muito alta. Sabe como que você consegue ser santo? Quando você para de querer ser santo com a força do seu braço e manifesta o santo que está dentro de você. Você consegue. Você consegue no nome de Jesus. Sabe? Não é algo que você vai conquistar na força do seu braço, é algo que você vai manifestando, porque o Santo de Israel, Ele habita em nós, Cristo em nosso homem interior. Meu Deus, obrigado por essa vida que está em nós, e que hoje nós estamos alinhando nesse governo, em nome de Jesus. Que oração, que oração, amor, me ajuda. Jesus nunca se ofendeu, o seu propósito era dar prazer ao Pai. Tem uma pessoa que podia se ofender, era Jesus, porque ele frustrou a expectativa de muitos. Os judeus esperavam que ele viesse derrubar o governo de Roma, para eles governarem. Os seus discípulos os abandonaram. Na terceira aparição, depois da sua ressurreição, ele chega e fala para os meninos assim: e aí, gente boa, vocês têm alguma coisa para comer aí? Não, pescamos a noite inteira. Ou seja, já tinham largado o ministério, já estavam pescando de novo. E ele vem tão doce, tão humilde: vocês têm alguma coisa para comer? E agora a verdade dessa pergunta: ele não estava perguntando algo para comer, porque enquanto eles pescavam, ele assou pão e peixe. Porque antes, lá atrás, quando ele andou com essas pessoas, ele falou assim: o meu reino não é comida, não é bebida, mas é fazer a vontade do meu Pai. Então ele chega lá e pergunta: vocês têm algo para comer? Eles tinham que falar não mesmo, porque já largaram o ministério, já pararam com tudo. Sabe qual é o seu ministério? Sabe qual é o nosso ministério? É estarmos ministrando ao coração do Pai antes de qualquer coisa, e depois reconciliar todas as pessoas ao senhorio de Jesus Cristo. É muito mais do que falar assim: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque Senhor tem grande fundamento, tem uma coisa muito profunda, que muda a nossa vida, que faz com que a gente coloque a nossa fé em ação, que dá um fundamento para a gente estar em relacionamento com o Espírito Santo todos os dias. Coloque de pé em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Que tom você está aí? Lá? Faz tempo menor. Lindo, lindo, lindo és. Glórias eu te dou. Lindo, lindo, lindo. Você quer esse governo? Fale para ele. Glória
Passa o seu governo para Ele. Passa o seu governo para Ele. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Hoje é uma noite de alinhamento. Hoje é uma noite de nós desistirmos do nosso governo da alma e da carne, porque nós temos que mortificar os desejos da nossa carne. Ele já habita em nós, porque nós já recebemos por graça imerecida a nossa salvação. Mas hoje é um dia de nós deixarmos de fazer coisas, começarmos a fazer outras, de largarmos aquela culpa, de largarmos aquele sofrimento, de largarmos aquele ressentimento, para que a vida deles habite em nós, para que a vida deles seja manifesta em nós, expressa em nós. A maioria dos nossos problemas aqui tem a ver com falta de entendimento da vida que temos que expressar. A vida de Cristo expressa, ela é a palavra em movimento, é o reino de Deus que se torna visível. Não deixa para esperar aquele Natal, não, para você ver aquele tio lá. Não deixa para esperar aquela reunião lá entre família. Você tem que liberar isso, porque nós temos a vida dele. Nós não podemos, nem tem como, não cabe ressentimento. A sua mão e adore ao Senhor. Me leva, Jesus, me leva. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Você vai orar por quem está do seu lado, irmão, porque eu espero que você tenha entendido o que o Espírito Santo falou aqui. Foi um banquete hoje aqui essa noite, um grande banquete de Deus. Eu quero ir à sala do trono, mas eu só irei se eu estiver alinhado com a vontade do Senhor. Comece a orar. Espírito Santo, alinha minha vida, a vida do meu irmão, Senhor. Oh, Senhor, nos torna inofendível. Senhor, nós queremos o teu padrão.
Nós queremos olhar com os teus olhos o teu padrão. Oh, Senhor, nós queremos ouvir com os teus ouvidos o teu padrão, Senhor, o padrão do teu reino, esse reino que não tem fim, um reino inabalável. Como foi dito aqui, um reino infalível. Eu faço parte desse reino, eu quero este padrão. Fala assim para quem está do seu lado. Você nele é inofendível. Santo é o Senhor. Oh, glórias. Oh, Jesus. Amém. Pastor Vande, Deus te usou, cara. Você é genuíno. E sinta-se sempre em casa aqui, viu, pastora? Deus abençoe vocês muito. Muito, muito. Deus abençoe aquela igreja linda que vocês pastoreiam. Deus falou muito com a gente aqui. Nós temos falado de Jesus, e você pregou Jesus aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia.